Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês na Conferência Intercontinental de Turismo Rural. Eu valorizo iniciativas como essa, que inclusive dão a oportunidade de um evento que era para ser presencial e agora é online, fazendo com que essa proposta possa alcançar mais pessoas, né, mais ideias, e isso é muito importante. Ainda mais num ano que a Organização Mundial do Turismo definiu como ano da valorização do turismo e desenvolvimento rural, né? Acaba sendo mais importante ainda. Eu queria trazer um pouco para vocês do meu histórico, né? Eu sou Ana Carolina, turismóloga, sou docente na área de turismo e de gastronomia, também sou consultora do Sebrae e pesquisadora da área, e também empreendedora no universo do turismo rural. Né? Desde 2011, eu venho atuando então com projetos ligados a turismo e agricultura familiar. Eu tenho um projeto que tem uma influência forte nos conceitos do slow food. É o projeto chamado Slow Farm. E com base nisso, a gente trouxe aí o tema da ecogastronomia, que tem influência direta dentro desse projeto. E aí eu quero trazer para vocês aqui não só o conceito da ecogastronomia, mas também a ideia do projeto que eu desenvolvo atualmente, mas também ideias para que vocês possam formatar experiências e projetos inovadores relacionados ao tema da gastronomia. Um conceito interessante da ecogastronomia que partiu inclusive do Carlos Petrini, que é o fundador, né, do movimento do Slow Food. A partir do conceito da ecogastronomia, a gente tem pilares básicos, né, que são os pilares referências dentro do tema. A preservação da biodiversidade, o respeito ao alimento ao agricultor, o uso consciente dos recursos naturais, né, e a escolha de ingredientes de qualidade. O que a gente quer dizer, né, com todos esses conceitos? Basicamente, a gente precisa, dentro do conceito da ecogastronomia, valorizar os produtos a partir da sua sazonalidade. Então, eu não vou comer manga sendo que não é época de manga, né? Nem comer, enfim, maçã se não é no período. A partir disso, a gente tem também um melhor uso dos recursos, o melhor uso dos alimentos e, inclusive, barateando também o custo. Porque muitas vezes, quando a gente quer consumir um produto que não é da época, a gente precisa despender toda uma questão logística para que esse produto possa chegar na nossa casa, né, na nossa mesa. Uma outra questão também é a defesa da biodiversidade e da diversidade dos alimentos. Quando a gente fala da biodiversidade, a gente está falando no mundo onde hoje a gente defende muito as monoculturas, né? E aí, no universo onde a gente está falando de sítios e fazendas onde tem uma monocultura, eles precisam comprar outros tipos de cultivo para questão até de subsistência, porque ninguém vive só de arroz, só de farinha, né? A gente precisa comprar, ou, quer dizer, só de trigo, nós precisamos de outros tipos de alimento. Então, por isso, a diversidade, inclusive na terra, no solo, também é necessária, né? Para que a gente possa manter a saúde também do solo. Por isso que a diversidade é um pilar, a biodiversidade é um pilar importante dentro desse conceito, né? Basicamente, também o apoio às comunidades tradicionais e os agricultores familiares. Quando a gente fala o respeito ao alimento e ao agricultor, a gente está falando também sobre a defesa do conhecimento que ele tem dentro do processo produtivo e a sua maneira de cultivá-lo. Então, esses são os pilares básicos aí para a gente poder falar da ecogastronomia. E com base nisso, surgiu, então, o projeto do Slow Farm. Esse projeto ele teve como inspiração o trabalho que eu já desenvolvia junto aos pequenos produtores, aos agricultores familiares. Eu entendi que aquilo que eu enxergava de valor, enxergo atualmente, né, até os dias de hoje, o valor que o produtor tem, eu precisava mostrar isso para mais pessoas. E tinham mais pessoas que também pensavam como eu, mas não tinham contato, né, de fato. Então, eu queria mostrar o valor do homem do campo, de certa forma, né? Então, tudo que eu vivenciei durante esses trabalhos, em conhecer os processos produtivos do campo, ele gerou esse aprendizado que hoje eu levo para a vida, né, no meu trabalho e etc. Então, a gente dá mais valor quando a gente conhece o processo produtivo daquilo que a gente está consumindo. Eu entendo que
a experiência que eu estou vivenciando hoje, por exemplo, né, com a questão da maternidade, eu consigo dar valor mais para o trabalho do que é, né, um pai e uma mãe, porque eu estou vivenciando isso na pele, né? Então, quando a gente chega mais próximo dessa realidade, a gente valoriza mais, né? Basicamente, é essa a mensagem. E dentro desse conceito do Slow Farm, eu também tive a oportunidade de conhecer duas profissionais do ramo de gastronomia que também estavam trabalhando com um projeto para unir o homem do campo, né, os produtores, com os chefes de cozinha. Um trabalho muito sério e necessário, né? A partir disso, nós nos juntamos também para promover eventos voltados para alguns sítios próximos da nossa cidade, né, de Piracicaba. E aí, dentro disso, a gente definiu etapas dentro dessa experiência que era necessária ser desenvolvida. Então, basicamente, dentro desse conceito do Slow Farm, a gente busca trazer sempre a história, a valorização da história do homem do campo. São sítios onde as famílias trabalham com o uso da terra já de geração para geração. Então, isso precisa ser colocado em voga, né, a história da família. A colheita, ela é uma parte importante dentro do processo também da experiência, faz com que a pessoa entenda de fato como é que aquele alimento está chegando na casa dela, o processo produtivo, né, para poder gerar aquele alimento. A parte da gastronomia, que é muito valorizada, os chefes buscam sempre fazer uma releitura dos pratos caipiras, né, dos pratos tradicionais, trazendo uma maneira diferente de comer, às vezes, muitos ingredientes que a gente come só no uso da sobremesa, que pode comer também salgado, como, por exemplo, o cacau, né, que a gente usa muito para sobremesa e que, dentro dos eventos, a gente já utilizou ele em pratos salgados. Expositores, então os expositores, eles são sempre um público de produtores da região onde o evento está inserido, expositores sempre ligados também à questão do conceito da ecogastronomia, né, da sustentabilidade. A gente tem, inclusive, uma expositora que é da área de cerâmica e que uma das nossas participantes do evento teve a oportunidade depois de ter mais contato com esse expositor, de comprar novos produtos. Então, a gente traz essa visibilidade também para quem participa, né? Outra questão importante são as mini oficinas, né, e as palestras. Então, dentro de uma experiência como essa, a gente pode agregar outras informações que também estão dentro do universo da ecogastronomia. Então, desde a oficina de compostagem, oficina de cerveja artesanal, oficina de produção de chocolate, né, a partir do uso do cacau, oficina de fermentação, oficina de punks, né, das plantas alimentícias não convencionais. E aí eu acho importante dizer que também as oficinas e palestras são uma vitrine para profissionais que têm seus projetos, né, em suas cidades, em suas regiões, e que podem passar um pouco da sua experiência para o público que participa, e esse público acaba levando a mensagem para suas cidades, para suas casas, e acaba divulgando também o trabalho dessas pessoas. Tem dois exemplos, que inclusive foi da oficina de punks, que as duas meninas que ofertaram a oficina, elas estavam abrindo um restaurante meses depois, e elas foram expositoras porque elas levaram os alimentos que elas produziram, venderam tudo e também fizeram a oficina. E as pessoas conheceram o trabalho delas e depois foram ao restaurante, né? Então, são formas de divulgação do pequeno, né? Da valorização do pequeno. Isso é muito importante e é um movimento que a gente está vendo de fato hoje. A gente vai falar até um pouquinho dele mais para frente. Onde que já aconteceu esse projeto, né, para a gente poder entender o alcance também dele? Cordeirópolis, a gente desenvolve esse projeto já num sítio há 4 anos consecutivos, é um sítio pioneiro, né, na produção orgânica, né, de produtos orgânicos. A gente também já desenvolveu em São Pedro, aqui próximo da cidade de Piracicaba, num sítio de produção de uva orgânica, que foi a colheita da uva. Já fizemos também no sítio de produção de goiaba, né? O sítio também de produção de mirtilo, e também já fizemos em parceria com o Sebrae, né, o Sebrae Goiás, num sítio em Pirinópolis. Uma questão importante dentro desse processo é que as instituições de ensino também estão presentes, né? Então, os cursos de gastronomia com seus alunos, eles têm a oportunidade desses alunos participarem do evento nos ajudando, colocando a mão na massa, e eles fazem como se fosse um estágio. Eles trabalham de fato num evento lidando
com o cliente. Isso também torna um aprendizado para eles e um grande auxílio e ajuda para nós, para fazer com que o evento aconteça. Aqui existem alguns resultados, né, de números, etc., mas um fato importante aqui são as crianças que são impactadas, né, sobre a importância de comer bem, né, que elas priorizam a qualidade e a valorização do alimento do pequeno produtor. Quando a gente fala de educação para o consumo, a gente tem que falar desde essa fase, né? As crianças, elas precisam ser impactadas, porque elas futuramente vão ser os tomadores de decisão. Então, elas precisam aprender desde cedo. Outro número importante aqui é os expositores em cada edição, né? Os apoiadores que fazem com que o projeto aconteça. Apoiadores são marcas que se identificam com a proposta, com a linha, com a filosofia, tanto da produção orgânica como o conceito de slow food. Marcas como Corin, a gente tem uma outra marca também do Sua Dodani, entre outras, que acabam trazendo e apoiando a gente com produtos, né? Uma questão que vale a pena a gente falar sempre, né, são os pilares da filosofia do slow food, que movimenta e baliza tudo. Quando a gente fala de ecogastronomia, a gente está falando dos pilares da filosofia do slow food, né? Então, o pilar bom, o pilar justo, né, e o outro pilar que é o limpo. O que a gente quer dizer, né, com todos esses 3 pilares, né? Quando a gente fala do alimento bom, é que os métodos de cultivo, né, daquele alimento, eles foram, e a escolha das matérias-primas, elas foram bem selecionadas, né, fazendo com que aquele alimento seja bom, um alimento de qualidade. Quando a gente fala do alimento limpo, é que no seu sistema produtivo, e também quando a gente fala sistema produtivo, no manejo animal, existe todo um respeito nos processos da sustentabilidade, né? Por isso que ele é limpo, né? E aí a gente está querendo dizer também de valorizar a saúde do produtor e a saúde do consumidor, né? O limpo a partir do momento que a gente também valoriza o homem do campo e quem trabalha com a gente, né? Que são os outros profissionais dentro de uma fazenda, de um sítio, né? O justo é quando a gente também proporciona a justiça social, né, através do nosso alimento, através de relações de respeito, né, ao homem do campo, as relações com os nossos parceiros, com fornecedores. Aí vem o pilar do justo, né, além da respeito às diversidades culturais, né, as tradições, os sistemas produtivos de cada região. E a gente falando dentro de um conceito de ecogastronomia, num período atualmente que a gente está vivenciando de pandemia, né, a gente vê várias iniciativas, né, falando sobre compre do pequeno, valorize o pequeno. Ficou evidente que essas iniciativas elas ainda não estavam no meio digital, muitas delas ainda não estavam preparadas, né, e elas tiveram que se adequar rapidamente para poder, não é nem para elas poderem manter o seu negócio no mercado, né, e poderem sobreviver. Alguns exemplos, eu trouxe aqui 3 exemplos de iniciativas que eu acompanho mais de perto, e uma delas, inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar o semestre passado, né? Eu vou falar um pouquinho. Então, a Feira Sabor Nacional é uma feira que acontece em São Paulo, ela aconteceu, inclusive, agora no mês de julho, não lembro agora as datas exatas, mas foram 2 dias, e essa feira, ela sempre acontece presencialmente. Então, tem diversos expositores, né, marcas, não só na linha urbana, né, mas marcas da cidade, e a gente tem marcas também ligadas ao universo rural, né, como, por exemplo, Fazenda Atalaia, né, na produção de queijos, que é um dos expositores da Feira Sabor Nacional. Essa feira, eles tiveram que se adequar no formato digital. Então, aquele evento que ia acontecer, sempre acontece na Casa Brasil, né, eles tiveram que formatar e reformular para fazer ele acontecer no meio digital. Então, nos 2 dias do evento, os clientes poderiam entrar no site e poder comprar os produtos, e os produtos eram entregues na casa do cliente. Foi um formato inovador, diferente, teve inclusive um bug um pouco no site, né, bugou de tanta gente entrando. Então, são desafios que também a gente precisa lidar com esse universo digital, né? Então, o pequeno precisa realmente entender quais são os caminhos, né? O outro produto importante aí que eu queria dizer para vocês, que é o produto que, inclusive, eu trabalhei no município, né, no semestre passado, é o Livramento,
que é um evento que acontece no município de Nossa Senhora do Livramento, que é a porta de entrada para o Pantanal. Esse evento, ele virou um produto turístico, né, do município, acontece um final de semana por mês, mais ou menos, e com a questão da pandemia, eles tiveram que reformular para que o produtor não perdesse as vendas, né? E aí o que eles fizeram? Através de uma parceria pública lá da prefeitura com a Secretaria de Cultura e Turismo, eles criaram uma rede, né, de WhatsApp, canal de transmissão, para mandar para os clientes todos os produtos e criaram cestas. E as cestas são comercializadas mensalmente. E criaram uma rede de apoio, né, com algumas pessoas chaves que recebem os produtos através das ligações, os pedidos através do WhatsApp, ligação de telefone, e depois a própria prefeitura disponibiliza um carro para poder fazer o frete desses produtos. Obviamente, eles conseguem atender só 2 municípios ali muito próximos, né? Mas já é uma grande ajuda em épocas de pandemia. Uma outra iniciativa que eu observo também, como Compre do Pequeno, Valorize o Pequeno, e uma iniciativa que também buscou se reinventar e se recolocar no universo digital é o sítio Nelson Guerreiro, que é um sítio em Brotas. Eles produzem fubá moído no moinho de pedra, e eles comercializam o produto muito para restaurantes, né, inclusive da capital, da cidade de São Paulo. E eles fizeram um formulário muito simples, né, usando o formulário do Google, e a partir desse formulário eles criaram cestas, né, então as pessoas poderiam comprar cestas com diversos preços, diversos produtos, colocavam seu endereço e enviavam o comprovante de depósito, né, de transferência para o link deles. Através desse formato, eles estão conseguindo atingir clientes também de outras regiões, o que muitas vezes não seria possível, mas a pandemia fez com que essas iniciativas saíssem um pouco da zona de conforto, né, e buscassem outros caminhos. E aí, a partir disso, eu acho que é importante a gente dizer também o porquê que o produtor, o consumidor e o processo produtivo, ele é fundamental, né, dentro desse processo todo, né? O consumidor, ele acaba, no fim das contas, se tornando um coprodutor, né? Eu vou explicar o porquê. O consumidor, a partir do momento que ele define as escolhas de consumo, ele está definindo aquilo que ele quer mais para o mundo, né? Então, se eu escolho consumir maçã, significa que eu estou defendendo a produção de mais maçãs, né? Se eu estou consumindo mais cenoura e etc. Então, ele acaba se tornando um coprodutor, porque ele define as questões do mercado, né? Da oferta e a demanda. Então, as escolhas também vão aumentando até a consciência dele nos processos, né? Ele entende que ele comprando um determinado produto, ele tem um poder de decisão fundamental, né? Uma outra questão importante dentro desse ciclo é o próprio produtor, porque ele em si tem um papel fundamental de trazer o conhecimento que ele já tem com outros saberes, né? Também de outros produtores, para poder formatar um produto de qualidade, né? Dentro da alimentação. E qual o processo produtivo que ele vai utilizar. Quando a gente fala do processo produtivo, ele muitas vezes não é o mesmo do que os seus antepassados, né, utilizavam, mas sempre priorizando a qualidade. Então, a gente observa nesses iniciativas de agricultores que a gente tem observado e desenvolvido o evento, que eles são extremamente preocupados com o processo produtivo que eles definem, né? Tanto para poder produzir mais, quanto também pela questão da qualidade do que eles entregam para o cliente. E aí, a partir desse universo, a gente vem com o tema aí do novo viajante 4.0, que a gente precisa entender dentro dessa proposta para quem é o nosso cliente, né? Para quem que a gente vai desenvolver as nossas iniciativas. E quem é o consumidor, esse novo consumidor aí dos conceitos também da ecogastronomia. Esse novo viajante, esse novo consumidor 4.0 é a pessoa que está com o celular nas mãos, né? Ele está conectado 100% do tempo e ele busca as plataformas digitais para fazer as suas escolhas. A segurança é um pilar fundamental. Ele vai procurar por segurança, né? Nesse conceito de pós-pandemia. Ele vai buscar, inclusive, transparência. Então, ele vai fazer escolhas de empresas que
que são transparentes no seu protocolo de saúde, né, de segurança. Então, esse é o novo Viajante 4.0. Além disso, as experiências turísticas autênticas e marcantes, né, como experiências da ecogastronomia, elas também vão ser muito valorizadas, porque eles vão optar por deslocamentos curtos, né, e próximos, e também vão valorizar muito mais conceitos na questão de experiências que sejam reais, né? Ao invés de comprar coisas, buscar mais por experiências. Eles querem aprender, eles querem vivenciar coisas novas, participar em pequenos e exclusivos grupos. O que a gente tem trazido um pouco aí do conceito também do Slow Farm é buscar sempre grupos pequenos, né? Porque o slow é justamente a gente fazer as coisas com qualidade, calmamente. E esse perfil do cliente, ele também busca tecnologia para facilitar o processo. Então, mais um motivo para que os produtores possam realmente entrar nesse mercado digital, né? E aí um conceito que eu trago aqui para a gente poder pensar em inovação, como inovar, né? O que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, a gente precisa trazer a experiência do processo produtivo, que é basicamente isso que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Fazer com que o seu cliente possa conhecer o processo produtivo, né? O conceito do minimalismo aqui, que eu trouxe essa palavra aqui para vocês, justamente que foi o tema de um evento do Food Forum, que é um evento que eu admiro bastante, foi no ano de 2018, onde ele traz o conceito de consumir menos, né? As pessoas estão buscando consumir menos, só que com mais qualidade. E também trazendo em consideração os produtos locais, que tem tudo a ver com essa questão do minimalismo também, né? E os pratos elaborados com produtos da região. Se a gente está falando consumir menos, mas com mais qualidade, a gente vai conseguir consumir com mais qualidade quando a gente tem os produtos ali próximos, porque eles vão ser mais frescos, né, com uma maior qualidade do que um produto que vem, de repente, de um outro estado, né, uma outra região. E dentro dessa proposta, eu também quero deixar aqui como mensagem para vocês outras duas palavrinhas que eu acho de extrema importância dentro do universo rural, que é a questão do storytelling, né, que são as histórias autênticas, que é como a gente contar as nossas histórias, e a questão do design. Por que eu estou falando dessas duas questões? Quando a gente fala de produtos do campo, muitas vezes a gente tem um produto de extrema qualidade, mas a sua embalagem, o rótulo, ele não é um rótulo atrativo. E aí, muitas vezes, o cliente não adquire determinado produto porque gostou mais, de repente, até da embalagem do outro, né? Se ele não conhece o conteúdo que está dentro da embalagem, muitas vezes ele vai pela embalagem. E a gente está falando também até quando a gente fala de design, falando também de inovações que vão surgindo dentro desse universo. Existem empresas hoje trabalhando com menor consumo de lixo, com embalagens sustentáveis, né? Não só um rótulo bonito, mas que também seja funcional e prático para o meio ambiente. Então, essas palavras, o storytelling, esses conceitos, vamos dizer assim, o storytelling quanto o design, são dois conceitos que têm que caminhar junto com a questão da produção rural, né? E aí eu deixo para vocês esses questionamentos de como vocês vão utilizar esses conceitos dentro dos projetos de vocês na área do turismo rural. Eu quero agradecer a oportunidade de estar trazendo um pouco da nossa experiência para vocês e coloco os meus contatos aqui à disposição para qualquer dúvida. Obrigada.